Já comentei muitas vezes aqui no Happy Hour Vitrail sobre feiras e eventos ligados a varejo e também inovação. Entre elas, o SXSW. Então eu convidei o Camilo Barros para falar mais sobre os principais highlights, o que teve de importante na última edição, que foi agora em março. E já vou dar um spoiler. Na nossa próxima convidada, a gente vai falar sobre a Semana de Design de Milão, que é um outro evento importante. Então, um assunto com certeza já vai conectar aí no outro. Bem-vindo, Camilo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Sempre bom trocar ideia, falar um pouco sobre inovação, sobre design, já que eu estou aqui, já temos um próximo episódio falando de design também, que bom. Legal, bem-vindo. Bom, primeiro fale um pouquinho sobre você, sobre o Instituto e sobre o seu podcast também. Ah, que bom. Bom, eu sou Camilo Barros, sou sócio fundador do Instituto For Tomorrow, uma think tank de desenhos de futuros, que desde 2017 a gente tem trabalhado junto com empresas e pessoas e indivíduos na busca por desenhos de futuros melhores possíveis e desejáveis, né? E a gente faz isso através de algumas frentes de trabalho. A gente acompanha algumas empresas nessa trilha de inovação, onde a gente está sempre ali conectando as tendências e conseguindo trazer essa conexão, né, do mundo futuro com o que está se fazendo hoje, né, que o nome da ambidestria, como é que a gente consegue auxiliar nesse processo que é muito difícil hoje em dia, né, e não ser inovação só um discurso. Depois a gente tem uma frente que são os eventos, como você comentou, onde a gente tem missões, onde a gente leva executivos, criativos, criadores de conteúdo, designers para os eventos de inovação, economia criativa, tecnologia, onde a gente faz um trabalho de conteúdo, de conscientização de todo esse conteúdo, de provocação, que gera uma terceira vertical nossa, que é uma vertical de conteúdo, onde tem o podcast, onde tem lá o Tomorrowcast, onde somos colegas, e eu acho que é uma ferramenta do futuro, sensacional, e é legal falar de áudio ser algo que é do futuro, hoje virou tudo videocast, né, mas eu acho que é uma ferramenta de educação nos tempos de hoje, acho que é super importante, mas a gente tem produção de reportes, produção de conteúdo, através do Instituto, a gente democratiza esse conteúdo, né? Esse é um principal propósito do Instituto com essas frentes, é a democratização desse conteúdo, que ainda é para poucos, né? Ainda é um lugar de privilégio, e a gente recentemente lançou uma vertical de educação, aonde a gente também decodifica toda essa conversa sobre inovação e esse mundo acelerado e trabalha upskilling, reskilling, junto desde crianças em escola, ensino público, até executivos que precisam de reskilling, de upskilling. Um novo olhar, né? Sim. Boa. Bom, a ideia é a gente falar um pouco sobre o SXSW, que é um dos eventos importantes dentro da área de inovação. Mas acho que para começar é assim, o que é o SXSW? Bom, vamos lá. Eu sou suspeito para falar do SXSW porque eu sou um fã que transformou aquilo que era prazer em negócios, né? Melhor lugar que a gente se coloca. Eu vou ao South by Southwest, que é um evento que acontece no Texas, nos Estados Unidos, todo mês de março. E ele nasce em 1987 e eu vou há 13 anos pro South by Southwest, muito por conta de ser uma fonte de aprendizado, de busca de novas culturas e tudo para mim, como hoje também como meu negócio. Mas ele nasce em 87, Texas, Universidade do Texas, e março o Spring Break, né, a parada ali, que é as férias que as universidades, as escolas americanas tiram, e ele nasce como um festival de música, meio que como uma contracultura, né, a gente fala que Austin é uma ilha no meio do Texas, até por questões culturais também, né, Texas super conservador e tal, e aí ele nasce como um movimento de contracultura, acontecendo ali, e por muitos anos ele é esse festival de música onde todo mundo vai para lá para se encontrar nesse período. Já nos anos 2000 aqui, até já no início ali da segunda década já dos anos 2000, ele, por conta de começarem a surgir ali
muitas startups de tecnologia e carregando muito o conceito da inovação, da disrupção. O Twitter nasceu ali, o VRBO, que é um concorrente do Airbnb, nasceu ali, a Indeed nasceu ali, então a Tesla nasceu ali. Eles começaram então a olhar muito para essa parte também de transformação, né, das indústrias, e olhando para o que eles chamam de Interactive, que é o congresso de negócios, e é onde a gente traz muito esse conteúdo de futuros e tudo. E hoje ele se tornou, eu falo que para mim, eu não sou muito ligado ali ao carnaval, então eu falo que o meu ano começa depois do South by Southwest, e eu posso te contar também um pouquinho de tudo que a gente faz ali, mas março é onde a gente seta ali tudo que a gente vai olhar em termos de tendência, de conversas, tudo aquilo que a gente vai produzir durante o ano e até retroalimentar com outros eventos e outras oportunidades. A gente começa com o South by Southwest, ele tem muito esse papel, e todos os futuristas você vai encontrar ali lançando seus reportes e trazendo muito dessa conversa. Que é uma grande fonte de inspiração para quem trabalha com inovação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje, talvez, não olhando para o mercado criativo, então não olhando para a Cannes ali, o South by Southwest é o principal evento da indústria de comunicação em geral. Você tem ali todos os CMOs, os diretores de marketing vão ao evento para poder trazer esse olhar, mas felizmente abrindo muito para isso, né? Depois a gente pode ficar horas falando de todas as indústrias que estão sendo transformadas por essas novas tecnologias e tudo que são discutidas ali. Já ouvi falar que eles estão sempre muito na frente, assim, em termos de ideias e propostas e tudo mais. Como é que você sente isso? Eu acho que já estiveram muito na frente. Eu acho que hoje falar de futuros, né? E aí eu roubo até no nome do jogo da minha própria empresa, né? Que eu falo de amanhã. Porque futuro a gente sempre colocou num lugar muito distante, né? A gente sempre colocou ele... futuro é algo que a gente nunca vai... lá no futuro e tal. E acho que o futuro é a próxima pergunta que você vai me fazer, o que você vai fazer hoje à noite, tudo isso assim. Não tá longe assim. E quando a gente falava, anteriormente a gente falava de tendências, ou que a gente fazia, inclusive aquele forecast tradicional de falar de futuro, você fazia algo linear e você colocava ali em tempo que ia acontecer aquilo, né? As empresas fazendo 3 anos, 5 anos, e vai. As coisas estão muito aceleradas, né? Acho que não só a inteligência artificial que tem levado a culpa dessa aceleração toda, ou da pandemia que também carregou essa culpa ali, mas as coisas têm acontecido muito rápido. Então eu falo que tem coisas ali que sim, a gente está antecipando, e aí tem alguns assuntos que eu posso trazer depois para vocês, coisas que eu já venho acompanhando, mas que de fato ainda não aconteceram, mas a gente tem que estar atento e ter esses sinais, e coisas que já estão acontecendo e estão ainda sendo discutidas ali como possibilidades e tudo, e que ainda tem muita gente desligada disso, né? Então eu falo que é um evento que fala sobre o amanhã, sobre como a gente pode se sentir incentivado a mudar o nosso negócio, mudar a nossa forma de olhar, conectar coisas diferentes e tudo, mas de fato, qualquer evento tirando uma teoria sobre futuros da frente ali, qualquer evento que traga tendências, como traz o South by Southwest, ele está olhando para um futuro que a gente tem que estar atento, e ele hoje ele não é mais um calendário, né? Sim. Eu nunca estive no SXSW, eu tenho vontade de estar sempre. Tá convidado a estar com a gente. Boa. Mas em outros eventos que eu estive, que fala também sobre coisas que são do futuro, do varejo principalmente, que é a minha área, eu tenho sempre a sensação assim que é um misto de presente, passado e futuro. Que é assim, onde a gente quer chegar e o que a gente está planejando e mirando, mas isso muito baseado no que a gente já viveu no passado e coisas que a gente já aplica agora, né? Então, até o último pós-evento que eu fiz falava muito sobre isso, né? Então, é uma mistura de presente, passado e futuro. A gente está olhando para frente, mas calma, a gente tem uma base aqui que a gente já fez e está melhorando, e calma, porque tem algumas coisas que a gente está aplicando, né? E tem um outro ponto também que nem tudo a gente consegue aplicar aqui. Sim. Por conta de tamanho de empresa, cultura, enfim, são várias influências que acontecem que nem tudo a gente consegue aplicar, né? Bom, me conta assim, pelo menos agora exigindo, né?
pelo menos 3 pontos, enfim, alguns pontos que você acha que foram muito relevantes nessa última edição do SXSW, que você acha que tem a ver com a gente aqui no Brasil. Bom, eu acho que, inclusive, esse é um ponto, né? Tem muita gente que fala, né, que o que me trouxe até aqui não vai me levar até o futuro. Eu sou totalmente contra essa frase. Eu acho que a gente precisa repensar o que nos trouxe até aqui para entender como a gente quer diferente esse futuro. E uma das coisas bate muito em algo que é muito caro, muito rico pra gente, que é falar da gente mesmo, né? Falar de ser humano, e que a gente vem evoluindo muito com a tecnologia e evoluindo muito pouco como ser humano. E o South by South já há alguns anos vem trazendo muito essa preocupação. Olha aí, gente, isso vai dar errado em algum momento, a gente precisa olhar para isso e tal. E esse ano foi muito claro, assim, que a maior inovação que a gente pode ter é cuidar do ser humano. E eu acho que isso cabe em qualquer território e cabe muito a gente aqui. Primeiro, porque a gente vem de uma carga que a gente falou há muito tempo sobre saúde mental, né? Acho que os últimos 10 anos a gente tem falado muito sobre saúde mental. Depois da pandemia, isso... Sobretudo depois da pandemia ali, por toda essa aceleração que a gente passou, os riscos e afins ali. E eles atualizaram esse termo esse ano para uma saúde social. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vive num mundo hiperconectado e mesmo assim a gente se sente sozinho. A gente está em uma epidemia de solidão. Então a gente tem lá todas as conexões de todas as redes sociais. Tem um dado que apareceu ali que um adolescente hoje, né, uma geração Z, alfa ali, recebe 230 notificações no celular dele por dia e ele se sente sozinho, né? Então ele tem conexões de monte ali e ele se sente sozinho. Então, como é que a gente vai olhar para isso e passa muito por essa conexão humana, por essa reconexão humana. E eu acho, por exemplo, o varejo, ele mudou muito nos últimos anos, mas ele veio primeiro daquela pregação de que ia acabar o modelo de varejo, né? Foi um absurdo, né? Que não tem como acabar com... Você acabou o varejo, você acabou o mercado, você acabou a forma de fazer, né? E... Eu atuo muito com a digitalização do varejo, por exemplo, né, junto ao e-commerce Brasil e algumas funções ali que eu tenho. E eu sempre falo assim, ninguém nunca vai substituir a experiência do consumidor no momento de compra. Né? Tem um contato humano, né? Tem uma coisa... Exato, exatamente isso, é o contato humano. Então, acho que a primeira coisa que a gente traz, ela é tão óbvia que a gente precisa dizer, que é isso, né? Que a gente precisa, de novo, olhar para o ser humano e valorizar essas relações. E, sobretudo, valorizar esses momentos de conexão entre os seres humanos ali. Ah, mas e a tecnologia? Mas a inteligência artificial e é tudo ferramenta para a gente tirar a frição que o resto, o entorno traz. Pegando o exemplo do varejo, qual que é a frição do varejo? Vai, uma delas, um checkout. Eu ir para uma loja e ficar na fila para pagar. Isso eu posso resolver com tecnologia enquanto eu aprimoro a minha relação humana, minha experiência, minha venda consultiva, enfim, tudo que eu possa trazer ali. Saber se tem o produto ou não, saber qual é a variação do produto, a variedade do produto. Exatamente. Isso tá ali e é ótimo, e acho que as marcas têm que olhar muito para essa reconexão com o ser humano. Essa reconexão com o ser humano passa por um segundo ponto, você me viu 3, né? Passa por um segundo ponto que é falando em chapéu geral ali de Creator Economy, mas falando de comunidades, né? Então acho que hoje a gente está olhando muito por uma nova indústria, né? A gente usou dentro da construção de marca, da relação de mercado e tudo, o mercado de influência, as plataformas de redes sociais e tal, e isso é parte de uma indústria nova que surgiu, não é uma consequência, mas é uma indústria nova que surgiu, uma forma nova de fazer as coisas. Então olhar para a Creator Economy e olhar para essa Creator Economy como construção de comunidade e as marcas estarem dentro dessa comunidade, aí vai exigir autenticidade, vai exigir verdade, né? Porque aí é o próprio consumidor ali. E aí entra de novo a tecnologia, né? A hora que você começa a falar de comunidade, muda o conceito
de SEO, por exemplo, né? Se alguém estiver ouvindo a gente aqui e não souber o que é SEO, rapidamente, até se alguém depois vai me criticar aqui da minha descrição, mas rapidamente SEO é aquela estratégia de indexação de palavras, onde eu, que sou a empresa, vou no Google lá, coloco como eu quero ser encontrado e eu vou ser encontrado daquele jeito que eu quero. Então isso é o que eu quis dizer aqui como SEO. Com a nova tecnologia, sobretudo inteligência artificial generativa, essa busca mudou. Então, as pessoas hoje, elas perguntam muito mais para uma inteligência artificial sobre uma marca, sobre o teu podcast, sobre o meu podcast, sobre o que a gente vai fazer. E quem vai responder isso são as comunidades, né? São as bases ali aonde as inteligências artificiais estão buscando esse conteúdo. Então a decisão não é mais da empresa. A decisão agora é da comunidade que vai ser a favor ou contra ela. Então trabalhe as suas comunidades, trabalhe os creators, né? Que eles possam produzir conteúdo ligado direto à sua marca e tudo. Então, segundo ponto ali, olhar para a Creator Economy. E a terceira, mais uma talvez óbvia aqui, mas é falar de inteligência artificial não mais como uma ameaça, não mais como uma promessa, com algo que está posto e a gente vai ter que viver com inteligência artificial ou sim ou sim. Então, se você não está olhando para a inteligência artificial, você não tem que virar um especialista em inteligência artificial, mas você precisa saber sobre inteligência artificial. Você não precisa usar a inteligência artificial, mas você precisa entender o que ela impacta no teu negócio e como ela pode entrar no teu negócio, né? Então, e como usar a favor, né? Usar a favor. É uma ferramenta. Eu enxergo como uma ferramenta. É uma ferramenta. Assim como no passado, com o surgimento da internet, que assustou muito o mercado. Exato. E todo mundo, e foi aquele barulho e tal. E é o mesmo discurso, né? Com a internet ninguém vai ter emprego. Com a internet, né? Tinha muito isso. Eu tô vendo da mesma forma. Você fala, não, sim. Calma, é mais uma ferramenta e a gente vai usar. Eu ouso dizer que, inclusive, ela é um superpoder para o ser humano. Assim, hoje eu tenho capacidade de talvez fazer mais coisas e com melhor qualidade quando eu delego coisas que tomavam meu tempo, que eu posso passar isso para um agente de inteligência artificial que pode me qualificar numa preparação para ter um produto, uma conversa com o cliente ou coisas nesse sentido. Então, assim, tem muita frente aonde é um poder a mais que eu tenho, mais coisas que podem trabalhar para mim em função disso, né? Então, deixar de olhar a inteligência artificial como uma ameaça e encontrar como ela, de fato, vai entrar no nosso negócio, na nossa vida. Legal. Quando você fala de comunidade, você acha que é mais fácil criar comunidades, grandes marcas ou pequenas marcas? Difícil. Tem uns desafios, né, que eu fico pensando assim, e já vi algumas coisas, né? Quando você é uma grande marca, você tem o investimento, você tem muitas ferramentas, você é uma marca de abrangência nacional ou até internacional, você cria um produto de desejo, você tem marketing em cima disso e tal, então você consegue divulgar o seu propósito, o que é muito legal. Ao mesmo tempo, não sei se consegue ver ou sentir no detalhe o consumidor, porque você está falando de uma massa. Quando você vai para a marca pequena, você já tem a vantagem de conhecer quem é o Zé lá, o fulano que está do lado. Isso também cria-se comunidade dessa forma. Claro que uma comunidade muito menor, mas você não tem a ferramenta. Exato. Porque você não tem investimento, porque você é pequeno, né? Então... Cara, eu acho assim, são momentos diferentes ali, e eu acho que cada um vai ter um recurso diferente. O conceito de comunidade, ele não é novo, né? Viver em comunidade desde que a gente se entende por gente... É uma necessidade humana. É uma necessidade humana viver em comunidade. A gente precisa olhar para isso, já que a gente falou que a gente está no meio de uma crise de solidão aqui. Mas o que eu acho? Eu acho que os nativos digitais, ali as marcas que são nativas digitais, ou que nascem nas redes sociais, ou que sabem usar como recurso, ou que são naturalmente digitalizadas ali, o processo de construção dessa comunidade, ele vai exigir as mesmas coisas, autenticidade, conexão e tudo, mas você sabe lidar com um ferramental que te dá uma facilidade para tudo isso. E aí você pode ser grande ou pequeno, né? Eu acho que o pequeno, se a gente pegar, por exemplo, o creator que se torna marca,
ele já tem a comunidade dele como creator, né? Como se você pegar uma Boca Rosa, se você pegar... Já tem uma base, né? Ele já tem ali os fãs. O produto surgiu depois. E vai surgir a partir dali. É natural que ele consiga ter ali, o que ele precisa é manter aquela comunidade viva ali de alguma forma. Eu sou uma marca e a gente tem N exemplos de marcas nativas digitais ali que souberam construir comunidades. Uma que eu gosto muito de citar sempre é a Z-Dog. Sim, acho massa. Que é o máximo. Agora ela está dentro de um grande grupo e tudo, mas ela nasce de design. Ela nasce de uma ideia criativa, de dois criativos que colocar ali, e a gente, olhando para aquilo ali, ele conseguiu olhar para essa comunidade que queria, e foi antes até dessa coisa da pet mania e tudo, né? Sim, foi conseguir trazer e tal. É uma marca que conseguiu olhar, as de beauty fazem isso perfeitamente, fashion, né? Que são naturais de fazer essa conversa. O cara que não está digitalizado, caso difícil, não tem ninguém que está 100% ali, pouco ele tá, mas de alguma forma ele está grupo no WhatsApp ele tem, né? O mercadinho da comunidade, um grupo no WhatsApp ali, ele vai ter uma forma de trazer isso, ou ele vai produzir conteúdo e postar no Kawaii dele, no TikTok, quer que seja. Então, eu acho que ele tem a ferramenta, mas ele não tem o domínio do recurso ali, porque ele não é um nativo nisso, mas ele tem a ferramenta, e aí é um cara autêntico. Então, isso é inerente do negócio dele, a autenticidade, a criatividade, né? O que a gente vê ao longo do Brasil ali é a criatividade do pequeno varejista, de quem está ali na ponta olhando para isso. O grande, eu acho que é o que é mais difícil ele conseguir a autenticidade, porque ele tem uma carga de marketing que vem ao longo do tempo ali, que todo mundo fala, essa marca de sabão em pó, porque é muita mídia, é muita coisa, você fala assim, tem uma desconfiança também do marketing, né? De colocar nesse ponto, você vai falar assim, Rodrigo não usa isso porque ele não usa esse sabão, eu conheço ele não vai usar isso, duvido que ele usa isso, tá? Então você traz essa coisa do será que é mesmo? Mas obviamente a marca tem todo o recurso para poder driblar essa história. Então eu acho que a construção de comunidades ela é diferente em ferramentas para todo mundo, mas ela é tão difícil ou tão fácil quanto, mas eu acho que talvez a marca grande, né, a multinacional, a marca grande, por ela ter uma dificuldade de ter uma narrativa verdadeira, um storytelling verdadeiro, ela tem uma dificuldade de entrar numa comunidade e se manter naquela comunidade. Faz sentido? Sim, super. Faz sentido. Cada um com as suas dificuldades e também o seu lado... Sim. Eu adoro dar o exemplo da evolução, né? Você fala, não, a digitalização das marcas e de tudo vai acabar com uma série de profissões. Cara, hoje se você pegar, né... A gente está aí vivendo dias de lançamento do TikTok Shop, onde a gente vai ver pessoas vendendo a partir de um conteúdo de rede social, e a venda na veia, né? Quem que ia na sua casa vender para sua mãe, para sua tia, para sua avó, era a consultora da Avon, da Natura, da Tupperware e tudo. Bolo, chá, café para receber. Cara, elas têm um poder na mão agora, porque elas têm WhatsApp. Então elas podem falar com muito mais gente, mandar a revistinha, falar da oferta e tudo com muito mais gente do que ter que ir ali visitando e ponto a ponto. E agora elas têm rede social, onde elas podem vender direto, sem o intermédio de ninguém. Sim. Então, assim, é evolução, né? E você tem que acompanhar essa história de alguma forma, mas não mata ninguém. Eu acho que vão surgindo novos canais e as marcas têm que aderirem a esses canais. Claro, tem que estar atento a isso. Determinados canais vai performar melhor e outros menos, porque depende do público, depende do produto e tal. Mas eu acho que no geral tem que estar em todos os canais. Sim, né? E tem que estar atento, né? E isso faz, você falou na tua pergunta, tem coisa que faz sentido para todo mundo, tem coisa que faz sentido para uns, mas não faz para outros, né? Exato. E aí você tem que analisar isso dentro do seu negócio mesmo. Senão eu acho que a gente volta numa coisa que é a verdade absoluta, que foi o que aconteceu, como se fosse uma verdade absoluta na história de que o varejo físico ia morrer. Uhum. Então, não, vai morrer. Eu acho que foi o primeiro movimento, assim, de ter um novo canal agora, além do físico. Agora vai morrer as lojas, os e-commerce próprios, né? Tipo, cada hora tem um que surge. Sim, tem isso também, né?
pela dificuldade de vender, mas eu acho que tem uma coisa também. Às vezes eu encontro com varejistas que falam, mas não vende, mas não dá certo, mas você tá fazendo direito? Né? Porque não é só você olhar o que está acontecendo na internet e querer multiplicar aquilo por percepção, né? Eu acho que é assim. Você estudou, né? Você chamou um profissional que é dessa área, né? Para criar um novo canal ou para gerenciar suas redes. Senão não dá certo mesmo, né? Você pode pôr o dinheiro que for, que não vai dar certo. E ainda assim encontro muitos varejistas que estão nesse caminho de não, faz aí, meu sobrinho faz, alguém faz, enfim. E pode até ser que faça, porque hoje você tem ali uma informalidade de formação. É que depende do tamanho do seu negócio. E aí você tem que entender o quanto você vai conseguir conectar a partir dali, sem dúvida. Você não fatura e não acontece. Bom, dentro da IA, do que você viu, assim, que você achou muito interessante? Um exemplo ou alguma coisa nova que você tenha percebido lá? Eu acho que o próximo passo do marketing em relação à inteligência artificial são os agentes de inteligência artificial, né? Então, a gente chama nossa, ficou uma redundância aqui, né? Mas a gente chama os agentes de inteligência artificial quando a gente entra lá num ChatGPT, qualquer uma seja qual for que você use, um DeepSeek e tal, os agentes, eles são quase que especializados e profissionalizados para atender determinadas necessidades, né? E o que a gente vê, a gente discute muito, né? E aqui acredito que você discuta bastante sobre isso, sobre UX, né? Sobre o User Experience. A forma como a relação ali que se tem com o usuário. E aí o design entra nessa conversa de inteligência artificial, porque agora a gente tem que pensar em AX também, que é a conversa, né, a parte da experiência com os agentes. A gente vai entrar num ambiente agora, num momento, aonde a gente vai conversar com agentes, né, com robôs e estruturas computacionais ali. E os nossos agentes vão conversar com outros agentes e vão poder se encontrar e fazer ali tomada de decisões técnicas, por exemplo, que vão acontecer. E eu acho que isso é uma super evolução, porque isso traz e aproxima, ao contrário do que muita gente pensa, isso aproxima dessa relação mais humana, né? Acho que não tem nada mais chato do que a gente ficar aqui, eu e você, horas tentando encontrar um ponto comum em uma negociação. Sim. Que ela é técnica, ela é numérica. Se a gente colocar o meu agente especialista em negociar para o meu lado, para aquilo que é importante para mim, e você colocar o seu agente, que é importante para você, que entende o teu negócio, e a gente colocar os dois, certeza que vai sair um bom negócio. E eles não vão ficar ali num impasse e se desgastando dentro dessa relação. Equilibrado para os dois. Vai entrar ali alguma coisa que vai construir. Então, acho que eu tenho olhado muito para essa questão dos agentes de inteligência artificial como um próximo passo ali, e foi algo que foi muito discutido no South by Southwest este ano, que foi esse olhar dessa nova era da inteligência artificial, que é a era dos agentes, e é onde ele vai se encontrar para viver aquela coisa onde eles se procriam, onde vive, do que se alimentam, é no marketing. Eu vi não vou lembrar agora, né? Sou ruim com nomes. Um país que já está começando a estudar a aplicação de inteligência artificial na definição de leis e correção de leis. Chegou a ver isso? Sim, hoje já tem alguns que têm utilizado, mas acho que um super exemplo é Estocolmo, né, que a Suécia, né, trouxe isso, e Estocolmo ela tem inclusive como se fosse uma prefeitura digital, aonde tudo assim, eles estão olhando para essa construção de que para onde a gente quer ir. Tá bom. A gente está lá, então, e a gente vai viver para estar lá do jeito que a gente deseja. A partir dali, o que a gente faz de backcasting, né? E a gente começa a estabelecer. E, obviamente, inteligência artificial, tanto para emular esse futuro, quanto para levar até esse futuro, está super presente ali. E isso vai acontecer, né? Porque é isso. Se a gente tem um gráfico que rola nas redes ali, que fala, né? A tecnologia evoluiu muito, o ser humano evoluiu
menos, a educação muito menos, e as leis, então, nem se fala, né? Estão muito distantes do que é a tecnologia hoje. Quando você junta essas duas coisas, primeiro, né, você tem segurança, você tem governança, você tem tudo que a gente precisa, sim, discutir em relação à inteligência artificial e outras tecnologias, e quando você consegue equalizar, e a gente vê alguns países ali trazendo isso. Alguns de forma equivocada, outros de forma bem aplicada, sim, como tudo. Como tudo, que está começando agora, sim, que se encaixe. Discutiram, você percebeu lá no evento, sobre o impacto da IA na sustentabilidade, ou não se fala muito sobre isso? Se fala. Eu até num dos episódios do Tomorrowcast surgiu essa pergunta e um convidado falou, o assunto está bem presente, o que não estava presente ali eram as pessoas na sala para ver aquele assunto, né? Então tem acho assunto, que mas nem todo mundo quer. Então esse tema, né, do ESG e tudo, ele precisa de um protagonismo, e só que é muito isso, né? Parece que é um assunto só de poucos, e ele é um assunto da humanidade, de todo mundo tá ali. Eu acho que a discussão ela existe e é uma preocupação, sim, grande. Não está numa conversa mainstream ali, numa conversa principal e que deveria estar, porque a gente está consumindo muito mais energia do que necessário para ficar fazendo bonequinho em inteligência artificial, sim, e coisas afins ali. Tem até a história do dar bom dia. Dar bom obrigado, dia. O quanto isso já o Sam Altman, né, da OpenAI, eu crio uma coisa super inovadora e tecnológica para as pessoas ficarem discutindo se tem que falar bom dia ou não. Então a gente tem um gasto energético mesmo, um consumo de energia muito grande quando a gente fala disso. Mas, por outro lado, também pode, através da inteligência artificial e dessas novas tecnologias, mitigar isso tudo, né? Então acho que precisa ter a conversa, precisam surgir projetos que levam a isso. Eu não tenho o número exato, mas esse exemplo que eu dei de buscar no Google e buscar na inteligência artificial, já me falaram que a gente está falando de 80 vezes o consumo de energia. Eu vi hoje, era um número bem assustador. E aí você fala, então, por que eu pergunto ali? Porque eu não tenho consciência, porque eu confio mais ali, uma série de respostas. Mas não é porque eu estou preocupado com o meio ambiente, né? Porque eu estou perguntando ali. Então, eu acho que tem muita coisa. E aí, sem olhar direto para a causa, tem coisas que apareceram lá no South by Southwest esse ano, que fala de inteligência artificial e que traz para esse olhar. Primeiro, a gente falou muito de longevidade. E aí, falar de longevidade passa por vou viver mais. Sim. Só que você vai viver mais nesse mundo de agora, nesse mundo sem recurso, a gente vai plantar árvore, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, a gente viu alguns projetos, tem um aí que tá todo mundo discutindo, que é o da Colossal Biológicos, que é o cara que tá voltando com o mamute, que tá voltando com o lobo terrível, sim, e tal, e as pessoas estão olhando muito pro que ele tá recriando, criando ali, e aí, um lunático, o Parque dos Dinossauros e afins, o que ele vai fazer? Vai desequilibrar o ecossistema porque ele está trazendo um animal que foi extinto. E aí quando você vai para a palestra dele, que eu recomendo que assistam, tá lá no YouTube e tudo, ele fala que ele está fazendo isso para entender o porquê que a gente é levado à extinção. E ele fala, os bichos marinhos estão sendo extintos porque tem plástico nos oceanos, porque tem sujeira que está lá e ninguém limpa e tal, tem o aquecimento, tem uma série de coisas. E ele quer estudar a causa. E ele quer mitigar a causa. Não é isso aqui. Então ele falou, eu preciso recriar para poder entender da causa. Aí ele coloca ali, isso tá inclusive no nosso report lá desse ano, ele fala que com esse estudo ele vai acabar com 90% das doenças que hoje a gente conhece, vai limpar o plástico dos oceanos e tudo, olhando para isso. Então a gente tem visto ali, lunáticos ou não, a gente tem visto muito estudo que utiliza a inteligência artificial e que está acelerando para essa tomada de decisão ou para soluções que possam trazer essa melhoria para o nosso ambiente. Mas a gente precisa se preocupar com o gasto direto que a gente tem ali. A gente fala muito de, porque a gente precisa parar com a pegada carbônica que a gente tem, não sei o que, isso já foi. Sim. Já foi, a gente tem que agir, tem que fazer, não dá para preocupar mais não. E rápido. Tem a questão do consumo de energia e de água, né? Na última vez que eu visitei a Feira de Design de Milão, fui num coletivo de arte chamado Drop City,
e eles tinham uma parte da exposição que falava justamente sobre isso. Então, quanto a gente usa de energia para poder estar na internet e movimentar os dados, e aí os processadores precisam ser resfriados. E aí, como é que faz para resfriar isso? O quanto de água isso consome? Agora eles já estão colocando no oceano, dentro dos oceanos, que já está na água mesmo, para facilitar e tudo mais. E aí eles trouxeram um dado, que eu não vou lembrar exato, mas assim, quase metade dos dados que se trocam na internet é sobre coisas como gatinhos e cachorrinhos, né? Essa porra, como assim, né? E aí eu tenho um amigo que eu amo, mas o tempo todo a gente troca mensagens sobre cachorrinhos. E eu falo, é isso, e a gente tá impactando super e às vezes apontando o dedo, de lá se foi mais uma árvore, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque todo mundo tá impactando e todo mundo é responsável. Sem dúvida. Você trouxe um ponto que é a tecnologia que eu comentei lá no início da nossa conversa sobre que eu tenho acompanhado e que ainda não aconteceu, que é a computação quântica. A computação quântica vai mudar muito as indústrias como um todo. A gente está falando de sair de uma tecnologia computacional tradicional binária e ir para algo que é, já como o próprio nome diz e como a gente coloca o quântico na coisa de grandes proporções ali, que vai trazer de fato um impacto ali. Qual é o problema da computação quântica hoje? Ela não é replicável, a tecnologia. Por quê? Porque ela precisa de um processador, e eu estive em Londres esse ano visitando a IBM e conhecendo lá o computador quântico da IBM, aonde ele precisa estar resfriado a zero absoluto. A quantidade de energia que se gasta para chegar ao zero absoluto é brutal, né? Então você imagina o que precisa. Voltar aquela coisa das paredes de servidores e tal, da gente ter uma máquina que tem uma capacidade de processamento abissal, mas que ela consome um mundo do que está ali. Então não dá para fazer. Só que aí, nessa mesma conversa que a gente viu ali, o CEO da IBM falando também sobre isso no South by Southwest, a gente viu o Google falando do Morton, que é o chip deles, já em nano, e a gente viu a Qualcomm, que também é um brasileiro, que é CEO da Qualcomm, Cristiano, falando sobre a evolução do Snapdragon, que hoje tem uma capacidade de processamento de IA, olhando para a computação quântica. Então, assim, a tecnologia está evoluindo, olhando para essa não necessidade de ter toda essa estrutura e todo esse consumo energético. Mas hoje, inclusive, é uma barreira de evolução dessa tecnologia, este problema. Sim, muito bem. Eu vi até uma coisa das moléculas, falando do quântico, não entendo do assunto, tá? Da movimentação das moléculas, que quando elas estão assistidas tem uma velocidade de movimentação, você chegou a ver isso? Sim, isso quando não estão assistidas, que ela tem outra... Já tem uma bugada na hora. Cara, eu não entendo computação tradicional, eu não sou um coder, mas a computação quântica, ela talvez pela minha forma de pensar, ela tem muito mais lugar no meu entendimento. E tem um livro que é sensacional, que chama Computação Quântica for Babies, né? Quantum for Babies ali, que é sensacional, porque é de fato para bebês. E ele te traz todo esse entendimento. Aí você vai entender por que a velocidade... Já fica a dica da leitura, assim, né? Fica a dica da leitura. Por que a velocidade impacta na movimentação das moléculas, por conta, né? A gente sai de um ambiente estável e vai para um ambiente caótico, né, que se coloca ali, e aí toda essa estrutura se desestabiliza e tal, mas esse é o princípio do quântico ali, do que carrega. Aí você tem o Quantum for Babies, e depois tem uma evolução que é o for Dummies. Eu já tô no for Dummies, assim, eu evolui muito. Mas tá ali, mas que é sensacional, e, cara, é uma coisa que é muito legal, artigo, não precisa ir para muita coisa não, para ver o quanto vai ser revolucionário a entrada do quântico, seja o pensamento quântico, seja de fato a tecnologia. Eu adoro, tudo que tem a ver com tecnologia eu gosto muito, apesar de eu não ser um grande conhecedor do assunto e tal. Coisas, até estava conversando com uns amigos há pouco tempo, coisas ligadas à medicina, assim,
a cirurgia e prótese, isso e aquilo. Tipo, eu acho o máximo. Se precisar, vira um Robocop e tá tudo Sim, certo. hoje a gente tem, né? A gente tinha na missão esse ano um hospital que hoje utiliza boa parte do centro cirúrgico é robotizado, né? Tá ali em tecnologia, onde o médico opera à distância e coisas assim. Cirurgias de artroscopia, que é praticamente um açougue, né? Alguém vai me criticar aqui sobre isso, mas não é bonito de ver. Mas que você consegue fazer à distância e com um robô e tal. Obviamente, a gente vai ver a evolução disso, mas no South by South a gente viu a construção de cérebros por inteligência artificial e novas tecnologias ali, que dá um salto na medicina gigantesco, porque inclusive é um médico brasileiro, o Dr. Alisson Mutori, que ele criou esses brain organoids para poder estudar o cérebro ainda vivo, porque hoje a medicina estuda o cérebro morto, né? Então ele conseguiu fazer esse estudo. Ele é o cara que descobriu o impacto do Zika vírus nas mulheres grávidas, que afeta os fetos que nascem com microcefalia. Ele tem um filho dentro do espectro, aonde ele está estudando, através desse brain organoid, a reação com psicodélicos para crianças. Então, assim, cara, é um avanço no estudo. É um assunto muito forte, Tem algumas séries no Netflix há pouco que está surgindo de novo, falando sobre isso, como estudo mesmo. Sim, pode facilitar. E é algo que está muito presente já há algum tempo no South by Southwest e que tem surgido ali. Uma outra que também no campo da medicina, a Priscila Chan, que é a esposa do Mark Zuckerberg, ela médica, pediatra e tudo, atuante, e ela tem uma fundação que tem desenvolvido células em inteligência artificial para poder desperdiçar células, porque os estudos desperdiçam células vivas, né? Então como é que ela tá? E aí buscando curas de doenças que a gente aguarda a vida inteira para isso e que a gente tá ali, não vou dizer próximo, mas a gente tá evoluindo muito mais rápido do que qualquer coisa que a gente pudesse imaginar, e eu sou muito positivo na hora que a gente fala de futuros, e a gente vai ver cura do câncer, cura da AIDS, a gente vai ver tudo isso acontecer ainda com a nossa geração viva aqui, cara, isso é impressionante. E a gente vive muito. Sim, e a longevidade vai fazer muito isso. Teve lá o Brian Johnson, que é do Don't Die, da Netflix, que é aquele cara que ele fala que hoje ele já vai viver 132 anos, toma 800 comprimidos por dia, dorme... Exercício o tempo todo, e tal, junto, né, e aí tem a idade biológica dele, ele tem 40 e poucos, a idade biológica dele é 20 e poucos, né? E aí é isso, né? Uso a favor disso, mas é o quanto a gente vive também. Sim. Mas vamos num pensamento filosófico agora, que é assim. Uma vez eu vi um filósofo falando: ah, não, legal, então eu não como isso, eu não faço aquilo, eu tenho que ter tal rotina. Pra que tudo isso? Não, pra você viver mais. Ele, mano, que vida chata. Então eu não quero ver mais, que é uma vida muito chata. Isso é uma conversa, né, que surge muito, assim, porque agora que você fala no conceito de longevidade, que você fala, vou viver mais, vou viver muito, você fala, cara, mas vou viver nisso que a gente tá aqui agora? Não quero viver muito nisso aqui. E aí é o quanto a gente consegue mudar esse futuro, né, viver mais. Eu acho que tem algumas coisas que são incríveis quando você fala em conceito de longevidade no futuro do trabalho, por exemplo, porque hoje as mulheres pagam um preço de boa parte da vida delas a hora que ela tem que parar para a maternidade, e aí quando ela volta daquele momento ali e tudo, ela não curtiu o filho, o mercado tá ali. Cara, imagina que você vai poder parar, criar um filho, e o homem poder fazer isso também de alguma forma ali e voltar para o mercado, porque tem uma vida inteira para poder acontecer. Isso muda mercado imobiliário, isso muda uma série de... Mexe turismo, mexe tudo do que tem ali, mas a gente precisa melhorar o mundo, né? Antes disso. Não é isso, é a coisa do filósofo, né? É do chato, né? Então não quero. Camilo, muito bom. Para quem quer visitar o SXSW, quais são os caminhos?
Ó, a gente vai pro SXSW em Londres agora, então eu não sei quem tá ouvindo. Que tem ou tem outras cidades do mundo? Não, o SXSW, o evento grande é em Austin, no Texas. Há 2 anos eles têm feito uma edição em Sydney, na Austrália, e começa agora a edição de Londres. É a primeira vez que o evento vai pra Europa. Vai acontecer... Não tem nenhum na Ásia, eu tô com a sensação de... No SXSW, não. A Web Summit tem na... A NRF tem na Ásia, a Web Summit tem no Oriente Médio e na América também ali, obviamente aqui no Brasil. Então a gente vai ter de 2 a 7 de junho de 2025 ainda. Já. Tem gente que vai escutar, vai ver o podcast, se o podcast já vai ter passado, inclusive, né? Porque eu espero que a gente leve essa conversa muito longe. Mas a gente vai ter sim e a gente vai conhecer, né, esse primeiro evento em Londres, e depois, obviamente, março de 2026, o South by Southwest em Austin, que ele também vai ser um evento diferente no próximo ano, porque entra em reforma o grande centro de convenções que eles têm lá, então ele vai ter um formato diferente, mas com a mesma atratividade, assim a gente espera. E como a gente faz as missões, é só conectar com a gente, através do próprio site do Instituto for Tomorrow, nas redes sociais. O endereço do Instituto a gente tem que falar com pausa, porque ele é iftomorrow.institute, com E no final, sem .com.br, sem nada. iftomorrow.institute, mas também qualquer rede social, @IFTMRW, vai encontrar o Instituto, ou obviamente pode encontrar a gente ali, e aí não só para estar nas missões, porque a gente tem esse papel de trazer também os eventos para próximo. Convido todo mundo eventos corporativos, a gente faz evento nas empresas, a gente convida todo mundo a baixar o report de 2025, que a gente fez do South by Southwest, um report que tem lá quase 300 páginas de conteúdo, que a gente está decodificando todas essas conversas ali, então para que você possa ler, que você possa compartilhar e tudo. Então vai ser um prazer estar em contato com todo esse público. Quanto tempo dura a missão, mais ou menos, em média? A missão no South by Southwest, ela dura o período do Interactive, né, dessa parte do evento, que é em torno de 7 dias ali em Austin, agora em Londres 5 dias, aí depois a gente tem os outros eventos, a gente tem alguns eventos, como o Web Summit em Lisboa, a gente é um evento de 5 dias também, sendo 3 dias de evento e 2 dias de visitas a empresas e tudo. E a gente tem, para quem está no varejo, roubar seu tempo aqui, a gente vai ainda em 2025, em outubro, a gente vai fazer uma visita à China, com um grupo também, tá aberto, então quem tiver interesse também entre em contato com a gente, e a gente vai ver na China a revolução do varejo, como o Oriente está transformando o varejo através do social commerce, do live commerce, então tudo isso que a gente está começando a viver aqui, que eles já estão ali há algum tempo, então a gente vai visitar as grandes empresas, entender a tecnologia, então é uma missão que está dentro da nossa plataforma de creators, e vamos à China então também, estão todos convidados. Todos convidados, maravilha. Camilo, muito obrigado pela sua presença, a gente vai marcar aqui os arrobas, os perfis, os sites, tudo direitinho, para as pessoas seguirem e quem sabe fazer parte aí da missão. Que bom, você está convidado a estar com a gente. Obrigado. Esse ano a gente tem também, na última semana de julho, a gente tem o E-Commerce Brasil, no qual eu ajudo na curadoria de conteúdo do palco de marketing e vendas. Então também é um prazer ter você lá com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. É isso aí. A ideia é compartilhar conhecimento, ideias, reunir pessoas. Esse é o plano. Que bom, conte comigo nessa missão. Obrigado. Obrigado para vocês também. E não esquece, hein, de seguir, compartilhar, comentar, mandar para os amigos na sua plataforma preferida, no Spotify, no YouTube ou mesmo pelo Instagram. E como eu dei o spoiler no começo, a semana que vem a Paula vai estar aqui para a gente falar sobre mais um evento importante de design e inovação, que é a Semana de Design de Milão. Então, espero você.